Falar agora sobre o sistema de leitura das 36 casas da Mesa Real. Quando a Mesa Real veio pra gente, né, já veio com a leitura das verticais, horizontais e diagonais, que eu lembro que na época não era todo mundo que sabia ler, né? Hoje também não, hoje é pior ainda. Até hoje ninguém sabe fazer a leitura daquelas 9 direto, né? Essas 9 aqui direto, essa linha de 9 da horizontal. Então, o que fizeram? Criaram aí, né, um sistema mais prático, picotado, né, que é o sistema de leitura das 36 casas. Coisa assim para quem não tem estudo, não tem prática e quer uma coisa mais básica, né? E o que acontece? Ficou o sistema de leitura das 36 casas, que, segundo a opinião de alguns oraculistas, né, deriva do método Master, que é um método que supostamente deu origem ao sistema de leitura das 36 casas, criado no século XIX, que data de 1801 a 1900. E esse método é uma forma variada de adequação da leitura das casas e planetas astrológicos que já existiam há 4.200 anos antes de Cristo no Egito e começaram a ser comercializados no século XVIII como horóscopo pelos jornais britânicos, que popularizou o comércio da astrologia e abriu o campo de estudos e conhecimento até outros oráculos que, com o surgimento posterior à astrologia, inseriu a aplicação de técnicas das casas e planetas regentes dentro do método Master. Então, isso é uma cópia, tá? Como já foi dito, esse método Master surgiu depois da astrologia e se popularizou, aplicou um campo de visão extremamente parecido, só que por meio dos oráculos. Então, o que acontece? No século XVIII, houve um grande boom, assim, né, comercial a respeito da astrologia, das casas e planetas, desde o século XVIII. E no século XIX é que esse cara surgiu com esse método Master, que é uma variação muito parecida aqui, né, da regência de casas e planetas. A explicação para ele ter feito essa reprodução de cópia, né, da astrologia para o oráculo, talvez esteja na facilidade de execução das obras autorais de terceiros, sem leis e artigos de proteção dos direitos autorais reservados de modo mais rigoroso na época. Então, naquela época não tinha tanto rigor assim, né, com essa lei de proteção de direitos autorais, de obras. E a preferência comercial do público pela astrologia era óbvia, né? Muito maior do que pelo oráculo. Então, o que ele fez? Ele teve essa jogada aí de pegar as casas, né, e os planetas astrológicos para colocar ali inserir dentro de uma técnica com leitura de cartas comuns, né? Ele passou para lá. Porque a preferência comercial do público pela astrologia, né, tinha ligação com casas, com regências, né? Então ficaram aquelas casas e cartas regentes ali. Mais fácil dele poder comercializar o serviço dele. Bom, até que prove o contrário, né? Porque surgiu depois da astrologia, no século XIX, esse método. E é um método que veio assim com uma forma muito... uma execução muito parecida com a leitura de casas e planetas astrológicos, né? Muito parecida. Então, esse método aqui, ele é um método que deriva da astrologia, né? E segundo a opinião de alguns oraculistas, o método é dele. Mas isso é segundo a opinião de alguns oraculistas, tá? Bom, vamos ver aqui agora. Olha aqui, gente, tem aqui a lei, né? Agora, para os pets, né? O que muda agora na interpretação do baralho cigano, carta 18, com essa nova lei aqui? O que vai mudar agora, né? Agora tem umas mudanças aí. Documentos para pets, RG animal.
Com isso aqui vai impactar direto nas leituras, tá? A partir de agora, sim. Tô mostrando para vocês aqui que a partir de agora isso tem impacto nas leituras com a lâmina 18. Por isso que eu coloquei aqui na minha comunidade. Deixa eu ver aqui mais uma extensão sobre a leitura, o sistema de leitura das 36 casas. Olha aqui. Eu vou explicar o que é esse sistema de leitura das 36 casas. Bom, para começar, como eu falei no começo desse vídeo, quando o Petit Lenormand veio a nós, né, já veio com a leitura das verticais, horizontais e diagonais, e não é todo oraculista que sabe fazer essa leitura de linha direta, né, das 9 cartas, das 4 verticais, né, das horizontais, não sabe. E aí fica mais fácil picotar. Picotar como? Dentro desse sistema de leitura das 36 casas, porque o problema é que você resolve o teu problema de não saber fazer a leitura direta, né, das horizontais, das diagonais, das verticais. Você resolve o teu problema dentro dessa leitura de picote, de 36 picotes. Você resolve o teu problema, mas você arruma outro problema. Por quê? Vou explicar aqui por quê. O que determina a leitura de uma casa na mesa real? O que pode ser visto a partir de uma única carta? Agora é que começa o problema. Um fato isolado correspondente àquele setor, mas que não abrange tudo, é só um recorte resumido. E a cliente vai sair com dúvidas, vai querer fazer mais perguntas, vai ficar muito a desejar, vão derivar outras perguntas daquele tópico ali, né? Porque não tem como extrair todas as informações de um picote, né? Essas casas são picote. A leitura de casas limita a extensão de informações e mais detalhes sobre o assunto. Isso é óbvio, né? Não tem nem o que discutir. A energia de uma única carta dentro de uma só casa não traz uma conexão 100% sobre o evento gerado. Ela pode trazer entre 20% e 30% de informações. Não mais que isso, tá? Não espere mais que isso. A leitura de casas tem a função de reduzir o conteúdo das interpretações, fechando todos em uma única vibração para uma resposta rápida e automática. Então, você vê com o método que você está lidando aqui, né? Esse método de picote. Porque você não sabe fazer a leitura direta, né? Das horizontais. Ali que tem aquelas informações mais endossadas, conteúdo, dá para você extrair detalhes, dá para você abrir mais o campo de visão, abranger, né, as interpretações, e você não sabe, então você vem para o picote. Então preste atenção o que é o picote, tá? Bom, 5. Você nunca terá uma extração de informações mais detalhadas. Porque só tem uma carta ali, né? E não pense que a carta da soma vai te dar detalhes, porque a carta da soma é um complemento muito básico, bem basiquinho, tá? Então vamos lá. 6. A casa só serve para extrair uma olhada básica sobre o assunto. A leitura de casas tem temporalidade curta e leitura superficial, ou seja, aquilo ali é só para quem quer perguntas que visem assim, respostas rápidas e objetivas sobre assuntos do momento presente. Eu quero saber uma coisa rápida aqui, você pode ver aí no jogo se vai acontecer agora? Ou algum conjunto de informações que você precisa saber para logo? Aí sim, esses 36 picotes vão servir para você. Né? São 36 picotes de leitura de casas, com temporalidade curta, e a leitura é superficial, né? Se os oraculistas não passam essas informações, mas tudo que eles não passam eu estou aqui para passar, tá? Já tem vídeos aqui no ar passando informações. Então vamos lá. 8. Por serem 36 casas, passa a impressão de que a leitura foi grande e completa, mas continuam sendo leituras minimizadas e sem profundidade. Tá? Não, você não pode ter saído dessa leitura com a impressão de que foi uma leitura grande, completa, cheia de informações, né? São 36 picotes,
tá? Com leituras rasas e superficiais, respostas rápidas e automáticas que não têm extensão nem abrangência de detalhes. Isso você não pode esperar dessas leituras, tá? E por que surgiu esse sistema de leitura desses 36 casas? Porque é o sistema mais fácil, mais prático para o oraculista iniciante pegar e engatilhar ali a leitura dele. Você já viu algum oraculista pegar esse sistema de leitura de 36 casas e passar todos os detalhes, todas as informações, deixar a cliente sair sem dúvida nenhuma da mesa da leitura? Sempre tem mais alguma pergunta, né? Vamos lá, dar continuidade aqui. Esse tipo de sistema não é recomendado para quem quer a leitura abrangente, com detalhes e informações mais profundas. O que significa a leitura de uma única carta em uma única casa? Significa que só há uma possibilidade de se extrair um conjunto de informações sobre o tópico. Você só pode usar uma ferramenta para expor e explorar a situação. Por isso, a leitura surge deficiente, picotada e sem base de informações para completar a interpretação. Quer dizer, vou fazer leitura de casas. É ótima leitura de casas. Tem todos os tópicos, são 36 tópicos. Nossa, quanto tópico! Tópico superficial e picotado, querida. Vamos lá. 11. A influência de uma única carta não pode abrir o arquivo inteiro de uma casa. É por isso que eu falo que as informações extraídas dali são de até 30% no máximo. Se você quiser maximizar a leitura, vai ter que partir de outro método. Por que as casas minimizam as informações? Porque o método utilizado para a leitura é um método reducionista. A casa já faz isso. É uma única carta que cabe ali. Você pensa que sai da leitura das 36 casas com todas as informações sobre os 36 setores da sua vida? Dependendo do oraculista que vai interpretar, né, esse jogo, você só vai sair dali com pitacos sobre o que vai acontecer de modo isolado por esses setores. 15. O sistema de leitura das 36 casas traz informações automáticas sem seguir uma sequência complementar dentro do tópico. Ou seja, não existe uma base para complementar as informações ali. Você quer saber mais, né? Tem perguntas que derivam dali, porque você fica com dúvidas, quer saber mais e não tem como complementar dentro daquele tópico o que você quer saber. 16. Esse sistema é muito fácil de usar e recomendado para iniciantes fazer exercícios. Quem disser o contrário está querendo fazer exploração econômica do método sobre os leigos. 17. Bom, aqui você vai refletir. Se você fizer uma pergunta sobre a sua vida familiar, tirar uma só carta, vai vir a resposta? Porque dentro desse sistema de picote só vem uma carta também. Tá? Aí você quer saber uma pergunta sobre a família, o tópico 4, você só vai tirar uma carta para ali e vai sair a mesma coisa que se você tirasse uma lâmina fazendo perguntas sobre o setor familiar, entendeu? Só que não vai ter somas, mas vai sair a mesma coisa. A soma é uma coisa muito básica, olha aqui. E a soma? A soma é uma mensagem de continuidade vaga. Não é uma soma que vai trazer todo aquele... tudo que você precisa para abranger as informações dentro do tópico, porque o tópico é um arquivo, né? É um arquivo de informações, mas é uma coisa muito rasa, com uma única carta e uma única soma. Para isso já tem outro método específico para ver essas questões aí. Porque eu, por exemplo, não sei os outros oraculistas, mas eu faço um método com 3 cartas e somas, tá? Eu não utilizo só uma carta. Qual o objetivo desse sistema, então? Ele traz só a entrada do menu, não é um método principal, tá? Ele é um método picotado. O objetivo é extrair informações rápidas e de imediato para responder o consulente em tempo real, da forma mais fácil e segura para oraculistas sem muito esforço com estudos, que não desejam ter muito trabalho ou ficar mais tempo em atendimento. Esse é o melhor método para quem quiser ficar sem estudar e continuar dando consulta, porque a leitura de casas é pinto. 20. Então, o sistema de leitura das 36 casas
Na verdade é o quê? É um serviço que não exige muita experiência do intérprete. A leitura é um exercício de interpretação em conjunções dentro do tópico e nada mais. Entendeu o que é esse sistema de 36 casas? São picotes, porque eles não têm como fazer a leitura. Tem muitos que não sabem, eu não vou dizer todos, né? Mas tem os que não sabem, a maioria, fazer a leitura das horizontais, direto, né? Das verticais, das diagonais. Não sabe pegar e fazer a interpretação das conjunções direto. Então, os picotinhos ficam bem mais fáceis para eles continuarem em atendimento, trabalhando, né? E a leitura das 36 casas passa a impressão, a falsa sensação de que você fez um jogão, né? Nossa, muita casa, muita casa. Querida, só picote, tá? Com informações básicas e uma extensão assim bem ralinha, sabe? Tem conteúdo, mas o conteúdo que você vai extrair, ele é 30%, como eu te falei. É 30%. Não é uma coisa assim que você possa definir como sai daqui sem dúvida nenhuma, estou cheia de informações, estou satisfeita. Não. Então você vai sempre precisar ficar voltando para jogar por causa disso. Por isso que você sempre precisa ficar voltando para jogar. Porque sempre tem uma pergunta que deriva daquele tópico daquela casa que com uma carta só o oraculista não pode te responder. Tá entendendo? Por isso que fica essa sensação assim de mas eu preciso saber mais. Não me respondeu ainda. Por causa disso, eu estou respondendo aqui que esse sistema, tá? Ele se trata disso. É disso que esse sistema se trata. Os outros oraculistas não falam, tá? Eles não colocam nada disso aqui. Mas eu tô aqui colocando, tá? Para você entender, porque o meu trabalho é esse aqui. Aí você pergunta lá a eles como é que eles trabalham com esse sistema, se pode te trazer todas as respostas, se você vai sair sem dúvidas, tá bom? Aí você vê com eles lá, porque comigo aqui, já tô deixando bem claro e registrado no vídeo do que se trata.